Esse é o vídeo que todo iniciante do mundo dos vinhos deveria assistir, porque tá cheio de dicas práticas e rápidas que vão ajudar muito no seu dia a dia. Vem comigo. Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, do canal Vinhos de Bicicleta, e olha só, hoje eu sou sommelier profissional, mas eu queria muito que alguém tivesse me passado essas dicas lá atrás, quando eu estava começando, porque são dicas práticas que vão te ajudar a escolher melhor o vinho num restaurante, ou a comprar um vinho num supermercado, ou até mesmo receber a galera em casa e te deixar mais seguro aí na hora de servir esse vinho. Então vamos começar do começo. Principais tipos de vinho. Bom, o mais famoso por aí, vinho tinto. Para você fazer um vinho como esse, você precisa de uvas tintas, porque você precisa da pigmentação da casca da uva tinta, que vai gerar essa cor aqui. Para o vinho rosé, que também é um tipo importante de vinho, você também vai precisar de uvas tintas, mas apesar do método de vinificação ser muito parecido com o do vinho tinto, é só você deixar menos tempo em contato com a casca e aí ele vai ficar rosado, né? Daí o nome rosé. Vinhos brancos, outro tipo importante. Aí você precisa fazer com uvas brancas? Como é que é? Porque para o vinho branco, você acaba tirando a casca e aí você usa só a polpa, o miolo. Então tem muito vinho branco, sim, que pode ser feito com uva tinta também. Porque é a polpa que interessa e na polpa não tem pigmentação, não tem cor. E por fim, espumantes. Que aí sim, você pode usar uvas tintas, uvas brancas, você pode ter espumante branco, espumante rosé, espumante tinto, é menos comum, mas ele existe. Mas o que interessa nesse caso é que o vinho passa por duas fermentações. A primeira fermentação faz o vinho base e a segunda fermentação é o que vai gerar a borbulha, o gás carbônico. Isso mesmo, aquela borbulha bonita que tem na taça do espumante é gás carbônico, só que é natural do processo de fermentação. E algumas pessoas vão lembrar do vinho laranja. Sim, existe esse tipo de vinho, mas vamos deixar isso para outro episódio, porque aí a gente precisaria se aprofundar um pouquinho mais. E agora eu vou te dar umas dicas de como escolher melhor o seu vinho. Ó, esse aqui que está na minha taça é um vinho bem didático, por isso que eu selecionei ele para hoje, né? Ele é um vinho do Novo Mundo. Uau! O que isso quer dizer? É um vinho que está fora do continente europeu, que é produzido fora do continente europeu, porque lá é o Velho Mundo. Mas por que tem essa distinção? Velho Mundo, Novo Mundo? Porque a cultura do vinho começou lá no Velho Continente, na Europa. Então por isso que tem essa distinção. Se o vinho veio da Europa, a gente chama que é um vinho do Velho Mundo. Se o vinho veio de qualquer outro país que esteja fora da Europa, como Estados Unidos, que é um grande país produtor, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Brasil, Chile, Argentina, tudo isso é Novo Mundo. É onde a cultura do vinho chegou depois. Os vinhos do Novo Mundo geralmente são mais didáticos. E eu já vou te explicar o porquê. Ó, vamos analisar esse rótulo aqui, as informações que ele traz para nós. Ele tem um brasão, que é o brasão da vinícola, né, da família produtora. Tem aqui o nome da vinícola. Logo embaixo é o nome do vinho. E aqui, na base do rótulo, a gente tem algumas informações que são mais técnicas, né? Então ele diz que é um vinho fino, tinto seco. Vinho fino porque ele usa uvas finas e não uvas de mesa. Uva de mesa é aquilo lá que você compra em supermercado, uva Isabel, uva Niagara. É possível você vinificar aquela uva e fazer vinho. Então o produtor está te dizendo que esse vinho aqui usa uvas finas, que são as uvas de origem lá da Europa, mas que hoje são cultivadas em vários lugares do mundo. Ele é tinto, né? A gente já passou aí pelos principais estilos de vinho, e ele é seco. A legislação brasileira diz que um vinho seco precisa ter menos que 4 gramas de açúcar por litro. Então é isso que você pode esperar num vinho seco, tá? Logo aqui mais embaixo tem o nome da uva, Nebbiolo. Essa aqui é uma clássica do mundo dos vinhos, e aí que mora a questão. Por isso que eu falei para vocês que os vinhos do Novo Mundo geralmente são mais didáticos. Porque nesses casos, os produtores costumam colocar o nome da uva no rótulo. Lá no Velho Mundo, na Europa, isso não é tão comum assim, porque eles são muito mais apegados ao nome da região. Então, muitas vezes, você vai encontrar lá Chianti, Barolo,
Brunello de Montalcino, Bordeaux, Douro, Navarra, e nem sempre o produtor vai te indicar ali qual é a uva daquele rótulo. E aí você vai ter que estudar um pouquinho mais para saber, naquela região, esse nome está atrelado a tal uva. Então, no Novo Mundo, a gente facilitou um pouco as coisas, principalmente porque as regiões não eram tão famosas assim, então os produtores acabaram colocando o nome da uva que já tinham alguma fama internacional. Teor alcoólico, esse aqui tem 13,9%. É um teor alcoólico mais alto. Existe um padrão ali, eles não fogem muito desse padrão. A gente pode considerar começando nos 10% de teor alcoólico, que é até raro de você encontrar, porque é um álcool bem baixo, e vai até uns 15, 15,5, que também é raro de você encontrar, porque é um álcool bem alto. O que está no meio disso, 13, 12,5%, é o que a gente chama de álcool médio. E como a gente sente o álcool no paladar? Bom, ele lembra um pouco a sensação da picância da pimenta. Então, quanto mais alcoólico é um vinho, ele esquenta um pouco mais o nosso paladar. Quanto menos alcoólico, esquenta menos. É fácil assim. E com relação à estrutura que eu estava dizendo, né, aquelas uvas que maturam mais geram vinhos mais alcoólicos. Então você pode esperar um peso maior de boca mesmo, tá? Vinhos mais alcoólicos tendem a apresentar um corpo maior, uma estrutura maior. E já que a gente está falando desse assunto, vem a próxima dica, que é a harmonização. Vinhos mais alcoólicos tendem a ser mais pesados, então você vai ter que buscar isso na comida também. Então, pensa bem, você vai receber os amigos em casa e vai servir uma tábua de queijos, uma tábua de embutidos, um prato mais levinho. Você pode buscar vinhos mais leves também, de estrutura mais leve. Então pensa num vinho tinto mais jovem de safra, ou num vinho branco, ou num vinho rosé, ou no próprio espumante que eu falei lá atrás. Não, agora você vai servir com o prato principal do jantar ali, né? Vai ter uma comida mais carregada, uma proteína, um arroz junto. Então, você vai ter que buscar essa estrutura maior também no vinho. E aí, 2 dicas principais. Busca vinhos que têm um amadurecimento em barricas de carvalho. Pergunta ali para o sommelier do supermercado, ou essa informação você vai encontrar fácil nos sites, né? No site da Vinhos de Bicicleta sempre vai ter ali, né? O tempo e se o vinho passou ou não por barrica de carvalho. E a outra questão é o álcool. Se ele tem um álcool maior, como eu estava dizendo, teoricamente essa uva amadureceu mais e isso vai trazer um pouco mais de estrutura para o vinho também. Então, este vinho aqui, por exemplo, 13,9 de álcool, eu posso esperar que ele vai ser um pouquinho mais pesado no meu paladar. E aí, gostou dessas dicas? Quais outras dicas você quer ver aqui no canal Vinhos de Bicicleta para te ajudar a ser introduzido no mundo dos vinhos e fazer bonito aí na tua casa? Te espero aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, fica o meu convite, porque toda semana a gente tem conteúdos novos e olha, conteúdos para todos os tipos de enófilos por aí, tá? Se você está começando no mundo do vinho, você é muito bem-vindo por aqui. Se você já é mais experiente, também é bem-vindo. Tem conteúdo para todos os gostos, sabores e aromas. Tá bom? Então deixa seu like aí e até o próximo episódio. A gente conversa aí nos comentários. Cheers! Valeu!